Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo uma lista dos smartphones da Motorola que custam entre 540 até R$1.500. E aqui eu vou citar os 10 principais modelos que a Motorola está vendendo nesse momento. Então vai ser uma espécie de catálogo para vocês consultarem sobre cada modelo vendido atualmente. Não todos, né? Mas os principais eu estou citando aqui, são 10 modelos e contando as suas variantes, porque existem versões com 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, como é o caso, por exemplo, do Moto G54. Então, com essas variantes vai dar uns 14, 15 modelos facinho aí. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre todos esses modelos e englobar as principais características, o que cada aparelho traz de bom e também de ruim. E essa lista vai ajudar bastante você que está indeciso entre dois modelos diferentes da Motorola, não sabe exatamente qual comprar. Então, dependendo das suas necessidades, um ou outro modelo vai acabar te atendendo melhor. E olha só, nessa lista custando até R$1.500, eu só não vou englobar alguns aparelhos da linha Edge, que estão custando acima aí dos R$1.500. Mas até o Moto G84, que é o top da família Moto G atualmente, até ele está entrando aqui nessa lista de smartphones custando até R$1.500. Então vou falar sobre um pouquinho de todos eles, fazer um resumo, mostrar os prós e contras também, e vou dividir tudo por capítulos, porque eu tenho a impressão de que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, como dá trabalho para fazer, a única coisa que eu só peço em troca é que você deixe o seu like, clica aqui no botão do gostei para poder ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, e como vamos começar aqui pelos modelos mais baratos, o primeiro aparelho desta lista é da família Moto E. Ele foi lançado no ano passado e estou falando aqui do Moto E13. Ele tem várias variantes, com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e o seu preço começa em R$539. Esse aparelho traz uma espessura de 8,5 mm e um peso total de 180 gramas. Ele traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD Plus e taxa de atualização 60 Hz. Sim, temos aqui algumas configurações mais simples, então sua tela infelizmente só conta com os 60 Hz. Mas ele traz também algumas características legais. O destaque vai para o seu chipset, o Unisoc T606, que é muito bom para essa faixa de preço. Ele traz 2 núcleos de performance da série A75, rodando até 1.6 GHz e mais 6 A55 de eficiência energética, também rodando até 1.6 GHz. O aparelho vem com uma única câmera traseira de 13 megapixels. Aqui o sensor é bastante simples, mas olha, ele até consegue tirar boas fotos em ambientes bem iluminados. A câmera frontal também é bem simples, ela tem 5 megapixels. Ainda assim, o aparelho consegue filmar em Full HD a 30 quadros, tanto com a câmera frontal quanto com a câmera traseira. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 10 watts. O interessante desse aparelho é que ele vem com Android 13 na versão Go Edition. E o que seria essa versão Go Edition? Acaba sendo uma versão mais enxuta do Android. Ela traz menos recursos, por exemplo, você não tem acesso aos widgets, ele não vai trazer os recursos mais avançados dos smartphones da Motorola, como o atalho para você abrir o aplicativo de câmera com gesto ou ligar a lanterna. Em compensação, esse sistema mais enxuto ocupa menos espaço e também menos recursos, e ele só precisa de 512 MB de memória RAM para poder rodar bem no aparelho. Então, como o Moto E13 traz pelo menos 2 GB, o Android 13 na versão Go Edition acaba ajudando bastante. Sobre as versões, a opção com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento está saindo por R$ 539,10 à vista ou R$ 599 a prazo. E a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento está saindo por R$ 584,10 à vista ou R$ 649 a prazo. Pontos fortes aqui do Moto E13. Primeiro, mesmo sendo um aparelho básico, ele já vem com Android 13, traz uma porta USB tipo C, vem com Wi-Fi Dual Band e acreditem, nessa faixa de preço nem todos os aparelhos vêm com esses recursos. Ele também conta com uma bateria de 5.000 mAh, tem smartphone nessa faixa de preço que traz menos de 5.000 mAh, então aqui acaba sendo um ponto positivo também. E destaque também para o seu chipset, o Unisoc T606, que é muito bom para essa categoria. Felizmente é um chipset que consegue trazer uma boa performance. Quanto aos pontos negativos, um dos principais é a ausência de um sensor digitais. Para a gente que mora aqui no Brasil, ter um smartphone com sensor digitais melhora a questão da segurança, então é bem complicado você ter um smartphone que não traga a biometria, que não traga um sensor digitais. Você precisa utilizar senha, um padrão para poder desbloquear, e isso acaba deixando o aparelho mais inseguro e mais suscetível também a invasões, caso alguém acabe furtando ou roubando o seu aparelho. O outro problema do Moto E13 é que ele só veio com Android 13, é até uma versão atual, mas ele não será atualizado no futuro. Sequer o Android 14 o smartphone vai receber
USB, e apesar da versão básica com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento trazer o Android 13 Go Edition, acredito que já não seja mais uma versão interessante. Acredito que pela pequena diferença de preço vale mais a pena você pegar a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Bom, o próximo aparelho dessa lista, ele está custando um pouquinho mais caro, mas é uma opção bem mais interessante. Estou falando aqui do Moto G14. O Moto G14, ele vem com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Um detalhe importante aqui é que o Moto G14 traz armazenamento no padrão UFS 2.2, que é mais rápido quando comparado, por exemplo, com o armazenamento eMMC 5.1 que vem no Moto E13. Então, além de trazer mais armazenamento, ele também é mais rápido, o que vai melhorar a experiência de uso. O aparelho também se destaca pelo seu chipset, trazendo uma versão levemente turbinada aí do Unisoc T606 que equipa o Moto E13. Aqui nós temos o Unisoc T616. Ele também traz 2 núcleos de performance da série A75, 6 da série A55 de eficiência energética, porém um pouquinho mais rápidos. Os dois A75 estão rodando aqui a 2 GHz. É a Mali G57 MP1. E o aparelho vai sempre trazer 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então aqui a experiência acaba sendo um pouquinho melhor. Outro ponto positivo é que o aparelho vem com sensor de digitais posicionado na lateral, que é uma posição muito boa, vem com uma bateria de 5.000 mAh e com um carregador mais potente na caixa, com uma potência de 20 watts. Outro destaque é que ele também vem com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, mas aqui ela traz resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels. Só não é perfeita porque a taxa de atualização dessa tela, infelizmente, é de 60 Hz. Motorola poderia ter colocado pelo menos os 90 Hz. O aparelho vem com uma câmera principal de 50 megapixels e traz uma câmera macro de 2 megapixels. Infelizmente, nada de lente ultrawide aqui nesse aparelho. A câmera frontal tem 8 megapixels e ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Outros detalhes legais do Moto G14, o primeiro é que ele traz som estéreo, vem com esse recurso, o que é muito raro em smartphones nessa faixa de preço. E outro destaque aqui desse smartphone é que ele tem uma versão com acabamento em vegan leather, que é uma espécie de textura mais macia, que imita o couro e que é usada normalmente em smartphones mais sofisticados da Motorola. É um acabamento bem interessante, ele só está presente na cor lilac. A outra opção, que traz a cor preta, ela vem com plástico tradicional. Bom, eu falei tudo isso, mas não falei sobre o preço do Moto G14. Eu até fiz vídeo recentemente desse aparelho porque ele realmente está muito interessante. O Moto G14, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser encontrado por R$ 674 à vista ou R$ 775 a prazo. Então temos um aparelho abaixo dos R$ 700 que vem com recursos muito bons. É um smartphone bastante interessante considerando o seu preço. Como pontos fracos aqui do Moto G14, o primeiro é a sua tela, que só traz taxa de atualização 60 Hz. Como eu já falei, poderia ser pelo menos 90 Hz. E infelizmente o aparelho vai receber apenas uma atualização de Android. Ele veio de fábrica com Android 13 e vai receber o Android 14. Apesar de que isso nem chega a ser tanto um ponto negativo, porque antigamente a política de atualizações da Motorola é que modelos de entrada receberiam nenhuma atualização de Android, só receberiam as atualizações de segurança. Pelo menos o Moto G14 aqui, que é um aparelho barato, está recebendo uma atualização, já veio com Android 13, então vai ser atualizado até para o Android 14. O próximo aparelho dessa lista também traz um preço bem interessante. Estou falando do Moto G23. O Moto G23 foi lançado no comecinho de 2023, enquanto que o Moto G14 já foi lançado mais agora para o finalzinho de 2023. Então ele foi lançado antes, mas é um aparelho muito bom, veio com Android 13 já de fábrica e tem um preço bem interessante. Atualmente ele pode ser encontrado por R$ 779 à vista ou R$ 866 a prazo. E esse aparelho conta também com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O chipset dele também é muito bom, ele traz o Helio G85 fabricado pela MediaTek. A detalhe importante, tanto o Moto E13 quanto o Moto G14 quanto o Moto G23, todos eles só trazem suporte às redes 4G, eles não vêm com suporte às redes 5G. Bom, voltando aqui ao Moto G23, ele vem com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas e aqui a parte boa é que ele traz a taxa de atualização de 90 Hz. No entanto, a tela tem apenas resolução HD+. O Moto G14 tem tela Full HD+, mas com 60 Hz. E aqui no Moto G23 temos uma tela HD+, mas com taxa de atualização de 90 Hz. O Helio G85 é um bom chipset, ele traz 2 núcleos também da série de performance A75, assim como acontece com o Moto E13 e o Moto G14 também. Aqui esses núcleos estarão rodando em 2 GHz e ele conta com 6 a 55 de eficiência energética, rodando até 1.8 GHz. E a GPU é a Mali G52 MC2. A bateria tem 5.000 mAh e o aparelho conta com um carregador de 20 watts na caixa. Ele também conta com sensor digitais posicionado
posicionado na lateral do aparelho, vem com porta USB tipo C. Aliás, todos os aparelhos aqui da Motorola atualmente, felizmente, trazem porta USB tipo C, nada de micro USB, ponto positivo aqui para a Motorola. Outro destaque é que ele também vem com som estéreo, olha só, smartphones da Motorola aí de entrada, todos eles também trazendo áudio estéreo, exceto pelo Moto E13, que infelizmente vem com áudio mono. Em relação às câmeras, ele traz um sensor principal de 50 megapixels, vem com uma lente ultra-wide de 5 megapixels, que não é uma resolução muito grande, mas pelo menos ele conta com esse recurso que está cada vez mais raro em smartphones de entrada. Até modelos superiores ao Moto G23, infelizmente, não contam mais com esse recurso. E vem também com uma lente macro de 2 megapixels. Câmera frontal tem 16 megapixels. Bom, pontos positivos aqui do Moto G23. É um aparelho que também traz um ótimo conjunto pelo seu preço. Vem aí com um chipset Helio G85, traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh. Vem com uma câmera ultra-wide, que é um recurso muito raro nessa faixa de preço atualmente. Possui sensor de TAS na lateral, que é uma posição muito boa. Ainda vem com o áudio estéreo. E quanto aos pontos negativos, infelizmente temos a questão da tela trazer apenas resolução HD, enquanto que o Moto G14, que a princípio seria um modelo mais simples, traz uma tela com resolução Full HD+, e infelizmente o aparelho também só vai receber uma atualização de Android. Ele veio com o Android 13 e vai ser atualizado para o Android 14. Como eu mencionei anteriormente, é um ponto negativo, mas nem tanto assim, porque aparelhos de entrada da Motorola antigamente sequer traziam atualizações, pelo menos o Moto G23 vai receber o Android 14. O próximo aparelho que eu vou citar nessa lista está mais ou menos embolado em preços, quando comparado com o Moto G23, com o Moto E13, com o Moto G14, então todos eles estão ali mais ou menos na mesma faixa, mas esse aqui, desses aparelhos que eu indiquei até agora, é o que eu acho menos interessante. Estou falando aqui do Moto E22. O aparelho vem com algumas configurações boas, mas ele peca num ponto muito importante, eu vou explicar para vocês direitinho qual é. Falando de preços, o Moto E22 traz 3 versões diferentes, isso mesmo, são 3 versões diferentes. A mais básica conta com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e ela está saindo por R$ 609 à vista. A versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que é uma intermediária, sai por R$ 720 à vista ou R$ 799 a prazo, e também tem uma versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, essa saindo por R$ 750 à vista ou R$ 816 a prazo. Mas honestamente, nenhuma das 3 versões eu acho interessante, vou chegar lá. Falando aqui das características do aparelho, ele conta com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Ele traz 8 mm de espessura e um peso total de 169 gramas. Traz 2 câmeras traseiras, a principal tem 16 megapixels e ele conta com uma secundária de 2 megapixels apenas para detecção de profundidade. Nem para macro essa câmera serve. E a câmera frontal tem 5 megapixels. O aparelho veio de fábrica com Android 12, então já temos aqui um problema, ele está com uma versão defasada. Possui Wi-Fi Dual Band, traz rádio FM, vem com conexão USB tipo C. Então ele tem aqui alguns pontos positivos. Visualmente é um aparelho bonito, achei bastante bonito o visual do Moto E22, mas agora vamos falar dos problemas desse aparelho. Bom, deixa eu só destacar os pontos positivos antes, né? O primeiro ponto positivo é que ele vem com sensor de TAS na lateral, possui o Wi-Fi Dual Band, traz uma tela com taxa de atualização de 90 Hz e também traz som estéreo. Olha só, o Moto E22 também é um aparelho que conta com som estéreo. Mas os problemas acabam sendo maiores. O primeiro deles é que sua bateria tem uma capacidade menor, são 4.020 mAh, enquanto que os demais aqui dessa lista, todos eles trazem 5.000 mAh. Além de trazer uma bateria menor, ele também vem com o mesmo carregador de 10 watts que está presente no Moto E13. Outro problema do aparelho é que ele vem com tela com resolução apenas HD+, suas câmeras também são mais simples quando comparado com outros smartphones da própria Motorola da mesma faixa de preço. Infelizmente o aparelho foi lançado em 2022, então ele trazia o Android 12 e não será atualizado nem para o Android 13, muito menos para o Android 14, então ele veio com o Android 12, que é uma versão já mais antiga e infelizmente não receberá atualizações. Mas aqui o maior problema do Moto E22 acaba sendo mesmo o seu chipset, que eu deixei para falar por último. Ele vem com o Helio G37, fabricado pela MediaTek, é um chipset com hardware bastante antigo, com núcleos da série A53. Para efeito de comparação, os núcleos de eficiência energética dos outros aparelhos são baseados no A55, que sucedeu o A53, e o Helio G37 traz 8 núcleos A53 já bastante antigo e que afetam bastante a performance desse aparelho, principalmente na versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Tá certo que essa opção vem com Android Go, o que melhora um pouquinho mais a usabilidade, mas comparado com outros smartphones da própria Motorola nessa faixa de preço, não faz sentido você comprar o Moto E22. O Moto G14 e o Moto G23 são dois aparelhos mais baratos e superiores ao Moto E22. Você só vai pagar mais barato no Moto E22
G52, a versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas aí eu recomendo mais vocês ficarem com o Moto E13, que acaba sendo um aparelho com chipset mais potente, com uma melhor experiência de uso também. O próximo aparelho dessa lista é o Moto G53 5G, smartphone que é da geração passada, já temos aí o Moto G54, mas continua sendo ainda uma ótima opção, porque ele tem um desempenho muito bom, tem um chipset bastante interessante e é um smartphone que está com um ótimo custo-benefício, ele está com preço bastante competitivo. O Moto G53 5G está saindo nesse momento por R$ 881,10 à vista ou R$ 979 a prazo, então é um aparelho bastante barato. E o diferencial é o seu chipset. Ele vem com o Snapdragon 480 Plus, com suporte a Zen 5G e que traz um ótimo desempenho aqui para essa categoria. O aparelho também conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Vem com apenas duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels e ele traz uma lente macro de 2 megapixels, enquanto que sua câmera frontal tem 8 megapixels. Ambas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Ele conta com uma bateria de 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 20 watts. Ele também conta com Wi-Fi Dual Band, vem com sensores digitais na lateral, possui som estéreo, então é um aparelho que oferece um ótimo custo-benefício. E esse é o principal ponto forte aqui do Moto G53, o seu preço. É um smartphone que consegue equilibrar recursos com um valor bastante interessante, abaixo dos R$900. E por esse preço você tem o 5G. Hoje o Moto G53 é um dos smartphones com 5G mais baratos vendidos aqui no Brasil. O Snapdragon 480, além de trazer o 5G, também consegue apresentar uma boa performance aqui para a categoria. O aparelho traz 4 GB de RAM, vem com 128 GB de armazenamento, tem um carregador de 20 watts na caixa, um carregador com uma boa potência, possui som estéreo e vem de fábrica com Android 13, vai ser atualizado para o Android 14, infelizmente será a sua única atualização. Pontos negativos aqui do Moto G53 5G, é o fato da sua tela trazer resolução HD Plus e essa tela perdeu muito em relação ao antecessor dele, o Moto G52. O Moto G52 trazia uma tela maior de 6,6 polegadas, com resolução Full HD Plus e ainda contava com display OLED com uma qualidade muito boa. E tudo isso acabou caindo no Moto G53. Ele passou a ter uma tela HD Plus com um tamanho menor de 6,5 polegadas e passou a ser um display LCD IPS. Então isso deixou um gosto um pouquinho amargo por termos perdido em qualidade de tela, mas ainda assim o aparelho é muito bom e ele ganhou principalmente em desempenho e também no suporte às redes 5G. E outro ponto negativo é que o Moto G53 também perdeu a câmera ultra-wide que estava presente no seu antecessor, o Moto G52. Bom, eu falei do Moto G53 e agora chegou a hora de falar do seu sucessor, o Moto G54, que em vários pontos corrigiu os problemas do Moto G53, apesar de ter mantido alguns também. O Moto G54 continua com suporte às redes 5G e traz um chipset mais potente, o Dimensity 7020, que tem uma performance muito semelhante ao Dimensity 930 que equipa, por exemplo, o Moto G73 5G. O aparelho tem duas versões, aqui eu vou citar o modelo com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que está saindo nesse momento por R$ 1.099 à vista ou R$ 1.222 a prazo. Curiosamente, é o mesmo preço do Moto G73 5G, isso complica muito a vida do Moto G54. Moto G54 vem com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, infelizmente não voltamos aqui com o OLED, mas pelo menos a resolução voltou a ser Full HD Plus, além dele manter a taxa de atualização de 120 Hz. A bateria continua com os mesmos 5.000 mAh, na caixa vê o mesmo carregador de 20 watts, ele conta com um áudio estéreo, traz NFC, que é outro recurso legal, inclusive tanto o Moto G54 quanto o Moto G53, os dois aparelhos trazem suporte ao NFC. Vem com sensores digitais na lateral e também já traz de fábrica com Android 13, com uma atualização para o Android 14 e 3 anos de atualizações de segurança. Em relação às câmeras, tivemos aqui as mesmas configurações do Moto G53, ou seja, nada de lente ultra-wide. Esse foi o ponto que a Motorola não corrigiu em relação ao Moto G52, mas temos aqui a câmera principal de 50 megapixels, lente macro de 2 megapixels e a câmera frontal traz 16 megapixels. Todas elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Bom, então pontos positivos aqui do Moto G54. Primeiro, o Dimensity 7020, que tem uma performance bem legal. O Moto G54 melhorou muito na questão do chipset. Ele também traz som estéreo, vem com NFC, vem de fábrica com Android 13. E quanto aos pontos negativos, temos aqui a ausência da lente ultra-wide. Infelizmente, assim como acontece com outros aparelhos aí da família Moto G lançados recentemente, ele só vai receber uma atualização de Android. Mas talvez o maior ponto fraco do Moto G54, pelo menos nesse
momento se chama Moto G73 5G, que está custando o mesmo preço do Moto G54, a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Porém, o Moto G73 5G conta com o chipset Dimensity 930. Até aí, nada demais, porque o Dimensity 930 e o Dimensity 7020 são muito parecidos tecnicamente, então o desempenho é bastante similar. Porém, o Moto G73 5G conta com o dobro de memória RAM, vem com 8 GB contra os 4 GB do Moto G54, custando o mesmo preço. O Moto G73 5G também conta com o suporte AZ 5G, além dos 8 GB de RAM, ele traz 128 GB de armazenamento, possui NFC, tela Full HD Plus de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, vem com a câmera ultra-wide também, que não está presente no Moto G54, outra vantagem aqui do aparelho, e conta com um carregador de 30 watts na caixa, que além de mais potente, ainda é um carregador mais atual, com uma porta USB tipo C. Moto G73 também conta com áudio estéreo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Moto G73 5G, porque o aparelho foi até tema de um vídeo dedicado, porque realmente está bem interessante esse aparelho custando R$ 1.099. Infelizmente, eu acho que ele será retirado de circulação em breve. Tá com uma cara de que a Motorola está queimando os estoques. Então, se você está querendo comprar um aparelho nessa faixa de preço e quer muito Motorola, Moto G73 5G com certeza é uma ótima pedida, mas acredito que em breve ele deve sair de circulação. Bom, então pontos positivos aqui do Moto G73 5G. Primeiro, o seu preço. É um smartphone que custava muito mais caro e agora está com um valor bastante interessante e é uma das poucas opções nessa faixa de preço que trazem 8 GB de RAM. Ainda conta com um chipset bastante potente, com um ótimo conjunto de câmeras, além da lente principal de 50 megapixels, ele vem com uma lente ultra-wide de 8 megapixels e que traz alto foco. Ela pode ser utilizada para fotos e vídeos no modo ultra-wide e também no modo foco e também no modo macro. Conta com uma câmera frontal com 16 megapixels. O aparelho veio com Android 13, vai receber uma atualização para o Android 14, então mesmo tendo sido lançado bem antes do Moto G54, eles estão no pé de igualdade quando se fala em quantidade de atualizações. Então, no geral, o Moto G73 5G nesse momento é uma opção melhor do que o Moto G54 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Pontos negativos do Moto G73, um é que ele só vai receber uma atualização de Android e o outro é que sua tela não tem um brilho muito alto, ela alcançou apenas 311 lux, então a tela do Moto G73 poderia ter uma qualidade um pouco melhor. O próximo aparelho dessa lista é praticamente um clone do Moto G53 5G com algumas mudanças. Estou falando do Moto G62 5G. Esse aparelho ainda é vendido, ainda é encontrado, tem um preço bom, mas ele acaba sendo menos interessante do que o Moto G73 5G. Mas eu vou citá-lo aqui porque pode ser que você encontre esse aparelho com um preço promocional mais interessante, então acho que vale a pena mencioná-lo. Assim como acontece com o Moto G53, o Moto G62 5G traz o chipset Snapdragon 480 Plus, vem com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, traz uma bateria de 5.000 mAh e possui um carregador de 20 watts na caixa. Ele traz som estéreo, vem com NFC e conta com uma câmera ultra-wide, o que acaba sendo um destaque em relação a outros Motorolas nessa faixa de preço. Ele traz uma câmera principal de 50 megapixels, um ultra-wide de 8 megapixels e vem com uma lente macro de 2 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 16 megapixels e elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Apesar de ser um aparelho muito bom, hoje o Moto G62 não é uma opção tão interessante, isso porque ele custa mais caro do que o Moto G54 e principalmente custa mais caro do que o Moto G73. Então isso faz dele uma opção menos interessante. O Moto G62 nesse momento está saindo por R$ 1.149, mas se você encontrá-lo por um preço mais próximo dos R$ 1.000, ele pode ser sim uma boa opção, porque é um smartphone muito bom, mas simplesmente nesse preço atual ele não vale tanto a pena assim, mas em todo caso é bom mencioná-lo aqui, porque você pode encontrá-lo com preço mais em conta. E agora chegou a hora de falar da variante com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento do Moto G54 5G. Ele traz todas as vantagens da versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, porém com o dobro de memória RAM e o dobro de armazenamento. Então, com isso, o chipset Dimensity 7020 acaba rendendo bem mais e a experiência de uso com essa versão do Moto G54 acaba sendo bastante superior. Outro diferencial é que essa versão também possui a opção com acabamento em Vegan Leather, que é aquela textura mais macia que eu já falei para vocês quando eu estava falando do Moto G14, que passa um ar mais sofisticado ao aparelho, é uma textura mais agradável e deixa o smartphone mais bonito. Então é possível você encontrar o Moto G54 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento com acabamento em Vegan Leather. Esse aparelho está saindo nesse momento por R$ 1.411 à vista ou R$ 1.528 a prazo. E ele vem com todas as vantagens da versão mais simples do Moto G54, traz som estéreo, vem com NFC, possui uma tela LCD IPS
de 6,5 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, e infelizmente também conta com alguns dos defeitos. Por exemplo, o aparelho veio de fábrica com Android 13 e só vai receber uma atualização de Android e serão 3 anos de atualização de segurança. Então, infelizmente, essa versão mais parruda do Moto G54 não vai ganhar uma versão a mais de atualização do Android, por exemplo. Outro problema que continua nessa versão é a ausência de uma câmera ultra-wide. E aqui, o Moto G54 tem um defeito a mais. Seu preço está muito próximo de outros aparelhos que trazem recursos melhores, que são os que eu vou falar a seguir. Um deles é o Edge 30 Neo e o outro é o Moto G84 5G. Inclusive, já falando do próximo aparelho, que é o Edge 30 Neo, esse smartphone chegou a bater um preço campeão perto da Black Friday, ficando ali próximo dos R$ 1.100, R$ 1.200. Agora o seu preço voltou a subir um pouquinho, ele está custando ali na faixa dos R$ 1.400. Nesse momento, eu consigo encontrar o aparelho por R$ 1.411 à vista ou R$ 1.528 a prazo. Mas ainda assim é um aparelho muito bom. Ele veio de fábrica com Android 12, mas aqui a Motorola prometeu 2 atualizações, então ele vai alcançar os outros Moto G, porque vai receber 2 atualizações. Recebeu recentemente o Android 13 e futuramente vai receber o Android 14. Como você já deve imaginar, vai demorar bastante, porque se somente agora ele recebeu o Android 13, imagina quando é que ele vai receber o Android 14. Mas ainda assim é um aparelho muito bom. Ele traz a menor tela aqui entre os modelos que eu estou mostrando para vocês, com apenas 6,28 polegadas. É uma tela pequena, mas é uma tela muito boa tecnicamente. Temos aqui um display OLED com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, com suporte ao HDR10 Plus, com um brilho muito bom, sensor digitais na tela. Ele também conta com o chipset Snapdragon 695 com suporte às redes 5G e é o mesmo chipset que equipa o Moto G84. E ele também conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Sua bateria acaba sendo um pouquinho menor, ela tem 4.020 mAh, mas em compensação ele traz o carregador mais potente aqui entre os modelos que eu estou citando para vocês, com 68 watts. E também é o único aparelho dessa categoria que traz carregamento sem fio. Não é muito potente, ele tem apenas 5 watts, mas pelo menos traz aí o suporte ao carregamento sem fio. Conta com 2 câmeras traseiras, o sensor principal tem 64 megapixels e traz uma segunda lente ultra-wide de 13 megapixels com autofoco, que permite utilizar essa lente para fazer fotos e vídeos, não só no modo ultra-wide, mas também no modo macro. Câmera frontal tem 32 megapixels, acho que é a maior resolução aqui entre os aparelhos que eu estou mostrando para vocês. O Edge 30 Neo também traz NFC, conta com som estéreo. E é um aparelho visualmente muito bonito, é um smartphone bastante interessante. E mesmo agora com um preço um pouquinho mais elevado, ele continua sendo uma boa opção, já que ele conta com um conjunto muito bom. E por fim temos aqui o Moto G84, e quem diria que o Moto G84 já estaria custando menos de R$ 1.500, realmente uma boa surpresa. O aparelho se destaca por trazer tela OLED, vem com o mesmo chipset Snapdragon 695 5G, apesar que aqui vai ser minha crítica, já vou adiantando para vocês, mas vou chegar lá daqui a pouquinho. Traz 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e conta com acabamento em vegan leather. Inclusive existe uma versão do Moto G84 na cor Viva Magenta, que é inclusive a cor que eu tenho aqui comigo, que é sensacional. O smartphone é muito bonito. Ele também traz NFC, conta com áudio estéreo, possui uma tela POLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus, taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus, 1 bilhão de cores e um brilho máximo de 1.300 nits. Então aqui a tela do Moto G84 5G acaba sendo excelente e o aparelho nesse momento está custando R$ 1.484,10 à vista e R$ 1.649 a prazo. A prazo ele já passa dos R$ 1.500, mas à vista você consegue comprá-lo por menos de R$ 1.500. Ele conta com um carregador de 30 watts na caixa, vem de fábrica com Android 13 e infelizmente, mesmo sendo o modelo mais poderoso da Motorola da família Moto G vendido atualmente, ele só vai receber uma atualização de Android e serão 3 anos de atualizações de segurança. Bom, pontos positivos do Moto G84 5G são muitos, o aparelho realmente é muito bom, tem uma tela bem legal, a tela em qualidade equivalente ao Edge 30 Neo, mas se você gosta de displays maiores, gosta de telas maiores, o Moto G84 vai trazer 6,5 polegadas contra 6,28 do Edge 30 Neo. E os dois aparelhos tecnicamente são muito parecidos, são bastante similares. Ele também vem com som estéreo, com NFC, traz os sensores digitais na tela, assim como acontece com o Edge 30 Neo. Sobre as câmeras, ele vem com 2 câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels e ele também traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels, com autofoco, então dá para utilizar essa lente para fazer fotos e vídeos usando o modo macro.
Câmera frontal tem 16 megapixels, todas elas conseguem filmar em até Full HD. A câmera principal filma em Full HD a 60 quadros, poderia filmar em 4K, mas aqui é uma limitação do Snapdragon 695. Bom, o Moto G84 é um ótimo aparelho, mas a minha crítica, o grande ponto negativo desse aparelho, acaba sendo justamente o Snapdragon 695 5G. Tem suporte às redes 5G, consegue trazer uma boa performance, mas infelizmente esse chipset está sendo usado no recém-lançado Moto G34. Foi usado também no Edge 30 Neo. Então acredito que a Motorola poderia ter utilizado um chipset mais poderoso aqui no Moto G84, já que esse aqui é o principal aparelho da família Moto G atualmente. É o mais potente dos smartphones da família Moto G vendidas nesse momento. Então acredito que o aparelho poderia ter recebido um chipset mais potente. Ele consegue entregar uma boa performance, mas existe um buraco muito grande entre o Moto G84 e o Edge 40 e o Edge 40 Neo, que são aparelhos mais poderosos tecnicamente justamente por contar com um chipset mais potente. Mas por outro lado, outro problema também é o fato do aparelho só trazer uma atualização de Android. Infelizmente acaba sendo aí uma realidade na maioria dos smartphones da Motorola, mas tem um ponto positivo aqui no Moto G84, que é o seu preço, que está bem interessante, já que ele está custando abaixo dos R$ 1.500. Bom, galera, então é isso. Esse vídeo deve ter ficado enorme aqui, tô olhando o tempo de gravação e tá bem longo mesmo. Felizmente eu vou dividir em capítulos para poder facilitar a sua busca, para você poder pular um, rever o outro. Então vou tentar facilitar essa parte para vocês. Se você chegar até aqui, deixa o like. Comenta aí, diga o que vocês chegaram até o final, assim eu vou saber quem assistiu o vídeo todo. Então comentem aqui que vocês assistiram até o final e não se esqueça também de deixar o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!